Nós estamos tendo a alegria de recebermos nessa noite o reverendo Arival Dias Cassimiro. Ele veio de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e chegou hoje na hora do almoço. Tivemos já um tempo com ele. Estamos felizes de recebê-lo aqui, pastor. Queremos lhe dar as boas-vindas e dizer que no nosso meio o senhor tem a liberdade de agora expor a palavra de Deus e assim comunicar aquilo que o senhor tem para nós nessa noite. Por favor, vamos orar mais uma vez pela vida do nosso irmão. Senhor, queremos te agradecer pela vida do nosso irmão que está aqui conosco, o teu servo, e agora pedimos que o Senhor conduza cada palavra que sair dos seus lábios e que através do teu Espírito essa mesma palavra seja aplicada aos nossos corações, de modo que sejamos motivados, estimulados e convencidos a vivermos uma vida de prática de oração. Mais persistentemente, Senhor. Precisamos muito aprender sobre esse assunto, crescer mais sobre esse assunto, e a nossa súplica é que o Senhor use a vida do teu servo nessa noite, para nos edificar através da sua palavra. Fazendo assim, Senhor, estaremos ainda mais agradecidos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor mesmo tem feito a favor do corpo de Cristo. Louvado seja o teu nome. Oramos em nome do teu Filho. Amém. Meus irmãos, boa noite. Eu vou subir um pouco ou vocês vão descer um pouco? Como é que a gente faz? Hein? É uma satisfação estar aqui nessa noite. Me sinto muito honrado. Nós vamos falar sobre oração. E esse é um assunto que eu quero provocar vocês aqui hoje à noite. Porque se existe um tema que a gente não aguenta mais ler, e estudar e ouvir sermão, é sobre oração. Eu creio que a grande agonia nossa é a ausência de oração. Não é saber sobre oração. Eu acho que o que aperta o nosso coração não é orar ao Pai em nome de Jesus, segundo a sua vontade, usando o modelo do Pai Nosso, sabendo que Deus é soberano. A nossa crise é: eu quero orar, mas não consigo orar. Eu quero gastar mais tempo em oração, mas não consigo. Eu acho que todos nós aqui somos catedráticos em oração, pelo menos em saber da importância da oração, mas a gente não ora. A gente não ora. Eu, como pastor, sei que se eu gastar mais tempo em oração durante a semana, quando eu subir no púlpito domingo à noite, o Espírito Santo vai agir na mensagem. Você que está no banco, se você orou, aquela mensagem você vai aproveitar e você vai dizer: hoje o pastor estudou, orou. Ele está ungido hoje. É assim ou não é? A gente vive, irmãos, uma angústia da ausência de oração. Os discípulos viveram isso e pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. E como é que a gente aprende a orar? Orando. E eu digo, a gente aprende orando e a gente aprende estudando a vida de oração. Por exemplo, por que os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar? Porque eles tinham visto que João Batista havia o quê? Ensinado os seus discípulos a orar. Eu quero nessa noite trazer uma palavra de motivação para vocês. Não é de desânimo, mas de motivação. Um dos conceitos que eu acho que é mais interessante, que está lá em Lucas capítulo 18. Lucas é o teólogo da oração. Você quer aprender sobre oração? O ensino de Jesus e a vida de Jesus está em Lucas. Naquele livreto, Homens de Oração, tem lá. Mas Lucas capítulo 18, disse-lhe Jesus,
Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. 3 coisas importantes aí. A oração, ela é o quê? É um dever. É um dever o quê? Constante. Orar sempre. Com um pré-requisito. Sem esmorecer. Sem esmorecer. Então eu, como pastor, eu tenho muitos crentes lá na minha igreja que passam por problemas. Eu tenho alguns casos graves de câncer lá na igreja. Eu oro, e o sujeito morre. E o cara na televisão aparece lá com a teologia errada, com a motivação errada, e diz que ele orou e o suor dele curou o sujeito. Aí você diz, isso é mentira. A gente diz isso, mas a gente fica pensando, eu oro e não acontece nada. Você nunca viveram essa crise, não? Parece que quanto mais eu oro, mais piora. Se você for analisar essa parábola de Lucas 18, aí você vai descobrir que essa parábola nos ensina algo maravilhoso sobre a oração. Que oração é uma atitude de insatisfação diante de um quadro. Essa viúva tinha uma causa, o juiz era iníquo, certo? E Jesus diz, olha, nós fomos eleitos por Deus para orar de dia e de noite. Está aí no texto. Veja a lição da moral de Lucas 18. Nós que gostamos da predestinação, dá para salvação. Mas aqui diz que nós somos eleitos para clamar ao Senhor de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-lo. Significa o quê? Eu preciso orar, até Deus o quê? Atender. Vou ler mais um texto para vocês. Abra, por favor, aí. Mateus, capítulo 21, versículo 22. O que diz aí? Lê para mim, interpreta esse versículo aí para mim. Por favor, me explica esse versículo. O que diz aí? E tudo... Lê para mim, gente, por favor. E tudo quanto... Diz aí, orar segundo a vontade de Deus? Não, diz o quê? E tudo quanto... Sim. Crendo. Vamos pegar outro versículo, vamos lá para Evangelho de João. Capítulo 16. Eu estou só introduzindo aqui o estudo. Diz que eu posso falar até às 10 horas, né, pastor? Eu saí de casa hoje às 5 horas da manhã. Já passei no culto de oração lá em Pinheiros. João, capítulo 16. Versículo 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. João 16, 23. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em... Versículo 24, lê para mim aí. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Toma posse dessa promessa. Jesus está dizendo, ore, que eu vou responder para que você tenha uma alegria o quê? Completa. Mas por que eu oro e a coisa não resolve? Vocês nunca tiveram essa crise ou só eu estou doido aqui? Hein? Vocês já tiveram essa crise ou não? Abre o coração, o pastor não vai disciplinar não. Pode. Você não teve uma crise assim de você ter algo que é lícito, que é justo, que é perfeito, que é bom, você orar e a coisa não acontecer.
Já teve isso, pastor, ou não? Eu já orei lá na igreja até para Deus levar certos irmãos que tem lá e Deus não leva. Mantém o cara vivo. O cara vai para a UTI, recebe a senha e volta. Esse é o grande desafio que a gente tem, irmãos. A grande motivação que a gente tem para a vida de oração, qual é? É que Deus responde às nossas orações. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim o quê? A sua graça. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, nos ensinando a orar como convém. Nós temos que orar com o sentimento correto, com a motivação correta, com a teologia correta, para que Deus possa atender a nossa oração. Mas você sabe que um dos grandes desmotivadores da oração é quando a gente ora e a gente não vê o quê? A coisa acontecer. É assim ou não é? Vamos para um texto, é o texto que eu vou expor. Jeremias capítulo 29. Eu quero fazer uma reflexão aqui. E eu não posso falar teologia errada aqui, porque o pastor Bilton é professor de teologia. Então, geralmente quando eu sou convidado para vir na igreja, não me convidam mais. Então, eu vou aproveitar para falar umas heresias aqui hoje, né? Vamos para o texto de Jeremias capítulo 29. Vamos ler o versículo 10 em diante. Lê comigo aí, Jeremias 29, a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Preste atenção, que esse texto vai fazer um link entre oração e vontade de Deus. Existe o capítulo 3 da nossa confissão de fé, é o capítulo que fala dos eternos decretos de Deus. E a grande crise nossa, presbiterianos, é justamente orar segundo a vontade de Deus. Não é assim? Está lá, em 1 João capítulo 5, lá no final, que ele fala que se nós orarmos, nós temos a confiança que ele responde, principalmente se nós orarmos segundo a vontade de Deus. Mas há uma vontade de Deus que eu não conheço. Então a minha esposa adoece, eu oro, e ela não fica curada, morre. Aí você diz, olha, é a vontade de Deus. Você lembra daquele caso da viúva de Sarepta? Lembra da viúva de Sarepta? Que Elias foi para lá, fez um milagre, sustentou o profeta. Depois, o menino morreu, adoeceu e morreu. Se Elias fosse presbiteriano lá de Pinheiros, ele seria instruído o seguinte, olha, faça o enterro, canta aquele hino, descansa a alma, eis o Senhor ao lado. E canta para a viúva, né? Deus cuidará de ti na tua dor. Nós somos presbiterianos, foi da vontade de Deus, o menino morreu. Mas o que é que Elias faz? Elias pega o menino, vai lá no quarto, entra lá e diz, Senhor, está errado o negócio aqui, o Senhor me deixou numa situação difícil aqui agora. Ele ora, Deus ressuscita o menino, ele vai lá e entrega, está aqui.
de volta. Como é que Elias ficou sabendo naquele momento que era a vontade de Deus ressuscitar aquela criança? Deus revelou para ele? Ele tinha uma unção apostólica, uma unção profética? E as outras orações que Elias deve ter feito na vida e que Deus não respondeu, que não está registrado na Bíblia? Preste atenção, existe uma relação entre oração e vontade de Deus. Oração e os decretos de Deus. E nós temos que aprender a orar a partir dessa perspectiva. E isso mudou minha vida. Por exemplo, os decretos de Deus estão definidos lá no capítulo 3 da nossa confissão de fé. Na teologia sistemática, os decretos de Deus significam que Deus tem os seus planos, os seus projetos, para a história, para o universo, para a igreja e para a nossa vida pessoal. O Salmo 139 diz o quê? Que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Então eu fico pensando o seguinte, e para que orar? A oração muda alguma coisa? A oração mexe com o coração de Deus? Ele alterna os seus projetos? Vamos pegar um exemplo na Bíblia, Ezequias. O profeta foi lá, preste atenção. O profeta foi lá e disse para o rei, profeta Isaías, foi lá para o rei Ezequias, disse, põe em ordem tua casa, porque você vai o quê? Morrer. Ele estava doente. O que ele faz? Ele vira a cara para a parede e ora. O profeta está a caminho. Deus diz, para, profeta, volta lá. Vai lá e diz para ele, olha, você vai ter mais 15 anos de vida. Depois que ele faz isso, está lá, em Isaías capítulo 37. Mas Deus mudou por quê? Ele errou? Como é que fica isso, minha irmã? Você que é teóloga, me ajuda aí. Não tem umas coisas assim na vida de oração? Irmãos, nós precisamos orar sem cessar. Mas para que orar se está tudo determinado? Se é plano de Deus, se é vontade de Deus. Aí aquele cara mais crente diz assim, não, pastor, a oração serve para nós nos amoldarmos à vontade, morrendo. Você dizer a vontade de Deus é que meu filho morra? Eu não, eu ia agarrar com Deus, Senhor, não faça isso. Tira a minha vida, mas não tira meu filho. Eu não quero que meu filho, eu quero enterrar meu filho, eu quero que meu filho me enterre. Eu, Arival, não sei você. Você pode ser mais crente do que eu. E deve ser mesmo. Então eu estou na igreja pregando todo domingo, nós temos a melhor teologia, a melhor doutrina, os melhores pregadores, os melhores teólogos. Temos aí 500 anos de história. E a igreja não cresce, não tem conversão aqui, o Espírito Santo está zangado, só converte na Assembleia de Deus, na Batista, não converte aqui. A gente passa o ano todo trabalhando aqui, tem 4, 5 pastores, quando chega no fim do ano, não tem 200, 300 novos membros na igreja. Por que, Senhor? Vocês nunca fizeram essa pergunta, não? Você é pai crente, criou seu filho na igreja, deu exemplo dentro de casa. O filho hoje está fora da igreja. E você com sentimento de culpa dizendo para Deus, Senhor, onde eu errei? Vocês nunca tiveram essas crises assim, não? Tem um negócio misterioso em oração. Esse texto de Isaías me ensina algumas coisas que eu quero colocar para vocês aqui. Presta atenção, não é para desanimar vocês, não. É para motivá-los. Primeira coisa que esse texto nos ensina é essa tese fundamental de que a oração está relacionada com os decretos de Deus. Se você observar bem nesse texto, esse texto é uma carta que o profeta escreve para aqueles que estavam na Babilônia. E existiam profetas lá que estavam dizendo o seguinte, olha, vocês vão embora. Não são 70 anos. E aí o que é que Deus diz aí? Se você observar,
Veja aí, capítulo 29, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o quê? O Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornamos a trazer para este o quê? Lugar. Qual é a lição que nós aprendemos aqui sobre oração? Existem os decretos eletivos de Deus. Deus me escolheu você para me dar salvação. A eleição ela é incondicional. Dentro dessa eleição incondicional, Deus se tornou o meu pai. E a Bíblia diz que eu não preciso orar para meu pai, porque antes que eu ore, Ele conhece todas as minhas necessidades. E Ele diz mais: não é pelo muito falar que sereis o quê? Ouvido. O que significa isso? Como é que a gente traz isso para o campo da oração? Significa, meus irmãos, que há coisas que acontecem na minha vida, vindas de Deus, que mesmo que eu não ore, Deus vai me dar. Porque Ele é o meu Pai. Você não orou hoje para Deus lhe dar vida, Deus lhe deu vida. Você que é pai de família, você não pergunta para o seu filho e não pede que ele ore e peça a você para você fazer feira de supermercado todo mês, nem pagar a conta da água, nem pagar a conta da luz. Seu filho vai na geladeira e ainda reclama da marca do iogurte e do leite que você comprou. Mas você como pai, você não precisa, para abençoar os seus filhos, que eles orem. E essa é a coisa melhor. O Senhor dá enquanto nós o quê? Dormimos. E presbiteriano gosta disso. Gosta ou não gosta? Eu não preciso orar, Deus já... Rapaz, se Deus já está me abençoando tanto sem orar, imagina se eu orasse. Você já notou que tem cara na igreja que ele não ora? É um crente xarope. O cara não é dizimista. O cara não ajuda, não dá uma oferta missionária. E Deus abençoa o cara. Abençoa, 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 abençoa. E você é um cara que ora, que é dizimista, que tal. Você sofre por isso. Isso levou, deu nó na cabeça de Asaf, deu nó na cabeça de Davi. E aí que a gente tem que aprender, olha, presta atenção. Há coisas que eu vou receber de Deus sem orar. Deus derrama graça sobre mim sem eu pedir. Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me justificou, Ele me santificou, Ele me glorificou. Foi da vontade dEle me abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pode dizer amém aqui ou não? Amém, irmãos. Amém. Segundo princípio que esse texto vai nos ensinar. Primeiro, decretos eletivos de Deus. Eu não preciso orar para Ele me abençoar. Mas esse texto vai nos ensinar algo precioso também. Vai nos ensinar que há coisas que Deus nunca vai me dar, ainda que eu ore a vida inteira. Faça um estudo na Bíblia das orações que Deus disse não. Você pode pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Até o exemplo de Jesus no Getsêmani. Ele diz: Pai, se é possível, mas se não for, seja feito o quê? A tua vontade. Mas ele queria ou não queria? Humanamente, ali naquele momento, ele disse: Senhor, se existe um jeito do Senhor salvar as ovelhas, a tua igreja, sem que eu beba o cálice da cruz, faça isso. Mas Deus disse: não, tem que ir para a cruz.
E aí ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. Moisés diz, Senhor, deixa eu entrar na terra. Aí Deus diz, Moisés, é o seguinte, você não vai entrar. Sobe no monte, olha, e depois você vai morrer. Eu fico com uma pena de Moisés. E Deus diz ainda assim, encoraja Josué. Quer dizer, você não vai entrar, você só vai ver. O apóstolo Paulo fala de um negócio de espinho na carne que ele tinha. Ele orou. Quando fala 3 vezes ali, é para dizer que ele orou muito. E Deus disse o quê? Não. A minha graça é o quê? Te basta. Você já notou que tem problemas na sua vida? Lutas que você tem no seu dia a dia, que você orou, e Deus disse não. E diz assim, minha graça te basta. Ou seja, Deus resolveu dizer não para mim. São os decretos preteritivos de Deus. Preteritivos de Deus. Decretos seletivos. Eu nem preciso orar para Deus responder. Decretos preteritivos. Eu oro, clamo, grito, mas Deus diz, não vou lhe dar. Eu me lembro quando eu cheguei logo em São Paulo, eu tinha um carro velho, isso há 17 anos atrás. Meu filho era pequeno e nós fomos no shopping Iguatemi, lá em São Paulo. E eles estavam sorteando uma Ferrari de fim de ano. Meu filho entrou, olhou o carro, sentou e disse para mim, meu pai, compra um. Às vezes a gente faz assim para Deus, né? Senhor, faça isso, me dê isso. Sabe aquela criança que chega no supermercado, que a mãe vai com o dinheiro contado, mas ele quer comprar, e ainda dá escândalo na beira do carrinho? Você nunca viu isso não, né? Ali, querendo aquilo. Quantas vezes a gente já chegou para Deus e disse, Senhor, seja feita a minha vontade, aqui na terra e aí no céu. Eu não aceito não, Senhor. Quantas vezes a gente já orou assim? Nós somos catedráticos. Nós não oramos antes de tomar a decisão. Depois a gente toma a decisão, a coisa sai errada, a gente vem desesperado. Senhor, me ajuda aqui, veja a besteira que eu fiz. Sabe o que a Bíblia diz? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará o quê? As tuas veredas. Tem promessa, até para as burradas que a gente faz, Deus ainda faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que me fascina nesse texto, irmãos, de Jeremias, é que o mesmo Deus que diz assim, olha, não fico ouvindo esses profetas aí não. Vocês vão ficar 70 anos. 70 anos, eu já determinei, 70 anos. E Deus vai dizer mais, olha, constitui família, compre propriedades e ore pelo bem da Babilônia. Sabe o que é você viver na sua vida, num lugar e desejar porque é a vontade de Deus? Você está no emprego que você não gosta do emprego, mas é a vontade de Deus? A igreja é assim. Deus seleciona os piores do mundo. Elege, convoca, põe para juntar aqui. Para se reunir e diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Tem uns que são fáceis da gente amar. Mas tem uns, Senhor, não dá. Eu quero matar esse irmão. Ele é chato. Sabe aquele, você nunca teve isso. Tem um irmão que, rapaz, não sei onde Deus estava quando escolheu. Isso deve ser joio. E a gente tem que conviver com aquilo. E o pior é que se ele for crente, você vai viver com ele eternamente. Claro que vai passar por uma recalchutagem lá no céu, glorificado, vai tirar os defeitos. Mas, às vezes, a gente tem que ter essa perspectiva celestial.
Mas veja nesse texto aqui, veja nesse texto de Jeremias 29, versículo 11. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Qual é a primeira lição que Deus está querendo ensinar para o povo aqui? Deus está dizendo assim: olha, eu penso em você. Vocês estão no meu pensamento. Vocês estão na minha memória. Ainda que vosso pai, vossa mãe vos abandone, o Senhor me acolherá. Olha que coisa extraordinária. Eu oro para um Deus que pensa em mim. Ele pensa em mim eternamente, diariamente. Você já notou isso? Às vezes, quando a gente está em crise, a gente tem que pensar nisso aqui. E o que é que significa os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus, quando Ele está colocando aqui, são os planos de Deus. Se você for para Isaías 55, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos. Os pensamentos de Deus aqui são pensamentos, são ideias que Deus tem para mim. São projetos que Deus tem para mim. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que Deus de antemão preparou boas obras para que andássemos nelas. Vem uma coisa que eu acho que é extraordinária aqui, que eu chamaria aqui dos decretos permissivos de Deus. Veja que ele diz assim: eu é que sei. Se eu é que sei, você não sabe, ninguém sabe. Tá certo? São pensamentos o quê? De conhecimento exclusivo meu. O que significa isso? Significa, por exemplo, que esse templo aqui, Deus deu para vocês há 50 anos atrás, um exemplo. Mas a igreja está crescendo. E vocês têm um problema aqui, que é um problema de ter um templo novo. Deus não revelou para vocês, não está na Bíblia que vocês vão ter o templo novo. A relação com Deus é dinâmica. Mas se vocês orarem, Deus pode chegar um dia aqui e dizer: olha, apareceu um terreno aqui, veio alguém aqui com uma proposta para trocar isso aqui, né, num terreno ali. Deus, Ele tem ideias e tem pensamentos para vocês mudar, que vocês não conhecem. Vocês só vão conhecer se você é o quê? Orar. Veja aí, Isaías 33. Isaías 33. Versículo 3, o que é que diz aí? Quando o profeta, é Jeremias 33, 3. É o texto quando o profeta Jeremias está preso na prisão. Ele está vivendo um momento difícil da sua vida. Deus diz para ele o quê? Eu sou o mesmo Deus. Ele diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisas grandes e ocultas são as que eu não sei? São esses pensamentos que Deus tem a meu respeito. Preste atenção, lá em Romanos capítulo 12, nos diz que nós devemos nos consagrar a Deus para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus são pensamentos que Deus tem para mim, que eu não sei. Eu tenho muitos exemplos na minha vida. Eu, com 20 anos, terminando o seminário, eu queria casar. E eu estava desesperado. E eu abraçava os pilares lá, que tem na porta do Seminário do Norte, dizia: Senhor, me dá uma mulher ou eu enlouqueço. Eu não podia ver perna de banco de igreja.
que eu já estava os hormônios saindo por todo lado. Se eu não posso entrar no ministério solteiro, o senhor tem que arrumar uma esposa. Agora eu quero uma esposa. Não é que ele me deu? E eu fiz agora 25 anos de casado. E eu sei que aquela menina que ele me deu foi resposta de oração. Porque ela estava noiva, ia casar com outro, desmanchou o noivado lá. Um dia apareceu lá, sobrando. Eu falei, é agora. Filha de presbítero. Pastor tem que casar com filha de presbítero. Principalmente daqueles presbíteros que não gostam de dar aumento para pastor, salário. Se for a filha dele, melhora tudo na igreja, é uma bênção. Cria sensibilidade. Irmãos, a gente tem histórias na vida, experiências na vida. Porque nós temos medo de falar de experiência na igreja. Nós presbiterianos, porque experiência para a gente é emocionalismo, e não é. Experiência na Bíblia significa você obedecer à palavra de Deus, você orar a palavra de Deus. Spurgeon, ele diz o quê? Algo maravilhoso, ele diz, para todo problema que você tem diariamente, Deus tem uma promessa na sua palavra. Mas você ora as promessas de Deus? Ah, pastor, isso é coisa de neopentecostal. Não, meu irmão. Quando Deus diz assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o que é isso que é grande, que é oculto, que você... Algo que não foi revelado. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. E isso aqui abre algo maravilhoso na vida de oração. Pastor, só sabe quantos membros Deus quer converter aqui esse ano? Você não sabe. Você pode até dizer assim, vamos, os pastores e os presbíteros, vamos orar para Deus nos dar aqui 200 novos membros esse ano. É pecado falar isso? A Bíblia diz que o coração do homem faz o quê? Planos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora veja o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Deus tem planos para mim, Deus tem projetos para mim, Deus tem bênçãos para a minha vida, que só Deus sabe. Segunda coisa importante, ele adjetiva esses pensamentos. Ele vai dizer que esses pensamentos são pensamentos de paz. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. E paz é shalom. E paz, shalom significa paz completa. Bênção completa. Eu, quando me relaciono com você, só penso mal de você. Você está olhando para mim aqui e diz que você, em 30 segundos, você faz uma imagem de quem eu sou. Depois passa um tempo para tirar essa imagem, até me conhecer, para ver se melhora a imagem ou piora. Mas Deus não pensa assim. Quando você está no carro e alguém se aproxima e você está olhando para o retrovisor, você não está pensando que aquele cara está pensando bem de você, está? Às vezes, na igreja, a gente diz, o fulano não falou mais comigo. Será que ele está com algum problema comigo? Você só pensa o quê? O mal. Mas Deus só pensa o quê? O bem. Vamos ver um exemplo bíblico? Salmo 81. Salmo 81. A partir do versículo 8 diz, ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasse. Não hajas no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus o quê? Estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Abre a boca, meu irmão.
Nós temos dificuldade de abrir a boca. Presbiteriano é assim. Presbiteriano faz culto, aniversário de igreja que fez 50 anos, não tem uma congregação. Ele faz culto de gratidão a Deus, põe uma placa. E põe assim, até aqui nos ajudou o Senhor. De fato. Mas você não ajudou o Senhor em nada. Veja que esse texto, ele diz assim no versículo 11, mas o meu povo não me quis o quê? Escutar. Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu. O que significa a vontade de Deus aí? Vontade o quê? Permissiva de Deus. Preste atenção. Deus está dizendo, se você abrir a boca, eu encherei. Se você me escutar, eu vou matar todos os seus inimigos, você vai comer o melhor dessa terra. Ele vai ler o salmo, você vê lá. Se você me escutar, você não quer me escutar, então eu solto a coleira, vocês vão. Vai chegar um tempo que eu vou puxar a coleira, porque você não sai da vontade de Deus. Mas Deus tem a sua vontade permissiva. Irmãos, o nosso problema na igreja presbiteriana é que a gente não ora. Nós temos a melhor doutrina, o melhor governo, os melhores pastores, os melhores púlpitos, a melhor teologia reformada, mas a gente não ora. Aí o cara que está aí com a teologia errada, com a motivação errada, cresce. Outro dia eu cheguei numa igreja, uma irmã veio se queixar comigo do pastor. Eu não sei como é que são os pastores aqui, eu estou falando de lá, errado. Os daqui são bênçãos. A irmã diz, pastor, olha, o meu pastor, ele é invisível durante a semana e inteligível no domingo. Ou seja, a gente não vê o pastor durante a semana. E quando ele sobe do púlpito, domingo ele prega, ninguém entende nada que ele está pregando. A gente reclama, irmãos. Nós estamos fazendo teologia aí, fazendo tese de doutorado, monografia de pós-graduação sobre o movimento neopentecostal. A gente estuda na escola dominical o neopentecostalismo, isso não sei o quê, papapá. Enquanto nós estamos estudando eles estão trabalhando. Você liga, quem devia estar às 8 horas na Band fazendo aquele programa? Não era o R.R. Soares, era Augusto Nicodemos, era Hernandes Dias Lopes. O movimento neopentecostal no Brasil é um juiz de Deus sobre as igrejas históricas. Presbiteriano não ora. Tem igreja que está acabando com o culto de oração. A gente não ora. A palavra de Deus diz, vocês não têm, porque vocês não pedem. E quando pede, pede o quê? Mal. Se nós orarmos, nós vamos ter. Se nós buscarmos, Deus vai responder. Ele diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz. Mas há uma terceira lição nesse versículo. Deus pensa em mim, Deus pensa no melhor para mim. E a terceira lição que esse texto nos ensina, esse versículo pequeno, ele diz, para dar o fim que nós desejamos. O que significa isso? Que Deus quer agradar os seus filhos. Deus quer nos agradar. Jesus diz, orem, orem, para que vocês possam ter as respostas às orações, para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Eu fico imaginando, irmãos, se nós, presbiterianos, com o potencial que a gente tem, porque a igreja presbiteriana é o seguinte, nós estamos sempre com as melhores cabeças, as melhores inteligências, o melhor potencial, só que esse potencial não está em ação. E o que põe o potencial em ação é a oração. É a oração. Nós deveríamos ter
culto de oração todo dia de manhã. Era ou não era? Culto de oração. Como tem lá na Coreia, os coreanos têm culto de oração. Nós estamos indo para lá uma caravana agora com 40 pastores em setembro. Eu estou doido para aprender um negócio lá. 4 horas da manhã, 30 mil pessoas reunidas. Coral, conjunto, tudo. O povo orando. Irmãos, a oração é a chave. É o meio. Porque nós podemos ter a cabeça grande, mas o coração pequeno. A cabeça grande de conhecimento, de teoria. Mas nós precisamos trazer essa teoria para a prática. Na igreja presbiteriana, nós confundimos tempo de igreja com maturidade. Então, se a irmã aqui tem 1 ano de conversão, ela é neófita. Tem que ficar na clássica. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de crente neófito. Mas Jesus Cristo diz que o crente maduro é aquele que pratica. Tiago diz, não sejais meros ouvintes da palavra, mas operosos o quê? Praticantes. Ser maduro na Bíblia é praticar aquilo que a dizer que deve, não faz, está o quê? Pecando. O pecado da igreja presbiteriana é a omissão. A gente tem a melhor teologia de oração. Nós temos os melhores teólogos para dar aula de oração, mas a gente não ora. E quando o irmão começa a orar na igreja, às vezes o cara ora com a teologia errada, né? Irmãos, os livros dos Salmos, o salmista diz, felizes são aqueles que pegarem os teus filhos, os babilônicos, e arremessarem sobre as rochas. Você acha que Deus vai ouvir uma... Irmãos, ore errado, mas ore, porque Deus conserta. O Espírito Santo foi nos dado. Porque nós não sabemos orar. Eu não sei orar. Não é só a declaração de incompetência. Por isso, veja, eu é que sei que pensamentos, versículo 11, tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... O que é que significa isso? Se vocês sabem que eu penso em vocês, se vocês sabem que eu penso melhor para vocês, então me invocareis. Passareis a orar a quem? A busca. É uma busca pessoal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Do versículo 11, tem que ser praticada. Do versículo 12 e no versículo 13. É ideologia. Jesus diz, pedi, sim, pois todo aquele que pede, recebe. E ele diz o seguinte, vocês que são maus, sabeis das boas coisas vossos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas. O seguinte, se eu tenho um Deus que pensa em mim, que quer o melhor para mim, que quer agradar o meu coração, você consegue algo na vida que é resposta de oração. Tem um sabor diferente, tem ou não tem? Sabe por que a gente não ora, irmãos? Porque a gente entende que tudo que a gente tem, a gente conquistou. Você mereceu. Você acordou 6 horas da manhã, você fez isso, você fez aquilo, você é inteligente. Enquanto a gente pensar assim, a gente não ora. Enquanto eu pensar que eu sou mais crente, e mais profundo teologicamente do que aquele irmãozinho lá que está lá lutando nessas igrejas, aí lá, intercedendo, orando. Deus está vendo o coração dele. Ele pode estar todo errado,
Mas ele está buscando Deus, ele está com o coração quebrantado. Ele está dizendo, eu preciso de Deus. E aí está faltando na gente. Nós não fazemos vigília de oração? Oração, e lá em Pinheiros eu estou lutando para criar uma cultura de oração. É terrível. O pessoal quer vigília light, das 8 à meia-noite. Fala passar a noite, não, então é demais. Não é assim? Vigília é light, vigília de presbitério é light. Jejum, isso não pode nem falar, que é penitência. Isso é coisa que o senhor falar que está jejuando e orando, está excomungado. Irmãos, nós precisamos redescobrir o poder da oração. A igreja precisa disso, nós estamos precisando disso. Porque se nós não orarmos, a nossa teologia vai ficar árida. Nós vamos ter gente com cabeça grande, mas com coração pequeno. E com pés que estão amarrados, porque a gente não está orando. Nós precisamos orar. Mas tomar a decisão de orar. Por isso nós criamos esse projeto Homens de Oração. Porque os homens terceirizam a oração para as mães. Já terceirizam a educação dos filhos. Você vê pouco pai preocupado com o filho, orando para o filho da igreja. O negócio de culto doméstico sumiu do nosso meio. Poucos são aqueles que estão preocupados em ensinar os filhos a dar referencial de filhos, para os filhos de oração. Nós muitas vezes somos motivados a orar quando surge um problema na nossa vida. Quando acontece um desemprego, quando vem um câncer, quando vem uma doença, a gente vem para a igreja, começa a orar. Depois Deus resolveu também, você some de novo. Você some de novo. Eu não quero nem falar aqui, irmãos, da oração contemplativa. Do prazer de estar na presença de Deus. Porque isso aí é outro departamento. Porque Jesus Cristo, quando ele orava, ele não orava porque tinha pecado dentro dele, luta íntima. Ele orava porque ele gostava de estar na presença do Pai. É outro tipo de oração. Oração por prazer. Você não tem nada a pedir, oração em admiração, em louvor, em quebrantamento. Isso é outro departamento. Mas eu estou falando principalmente no sentido máximo da palavra. Tem que ser humilde. E para a gente ser humilde, a gente precisa entender que nós não podemos sem Deus. Nós precisamos de Deus. Quando eu não... Oração é a nossa declaração de incompetência. É dizer para Deus, eu não sei fazer. Eu preciso de Ti, Senhor. E você sabe que Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, ele falou lá, sem mim, nada podeis fazer. Vocês entenderam aqui, ou eu falei hebraico aqui? Entenderam? Hein, irmãos? A oração está relacionada com os decretos de Deus. Decretos eletivos de Deus. Deus me escolheu dar. E essa é a melhor coisa, né? Eu nem orei, Deus já me deu. Ele cuida de mim. Ele conhece as minhas necessidades. Ele é meu Pai. Eu não preciso orar para ser abençoado. Ele cuida de mim. Ah, eu oro também. Eu busco. Eu peço. Mas Deus diz para mim, não vou lhe dar isso. Não está nos meus planos dar isso para você. São os decretos preteritivos de Deus. Mas agora nós temos os decretos permissivos de Deus. Eu tenho para lhe dar. Está aqui, para lhe dar. Abre bem a tua boca e encherei. Mas para eu lhe dar isso, você precisa o quê? Orar. Se você orar, você tem. Se você não orar, você não tem. Fica aqui no estoque. Billy Graham, falando sobre esse assunto, ele diz que lá no céu
vai ter um armazém daquele como os correios, de encomendas que Deus tinha para você, mas que você não foi buscar, porque você não orou. Por que que uns pastores, eles têm mais unção do que outros pastores? Porque eles oram. Por que que a igreja cresce, a igreja é mais santificada do que a outra? Porque a igreja o quê? Ora. A igreja de Laodiceia, irmãos, é uma igreja modelo lá em Apocalipse. Uma igreja doutrinariamente correta, uma igreja que trabalhava, comprometida com a obra de Deus, uma igreja rica, abençoada. Mas Deus diz, olha, eu não estou aguentando vocês. Estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês faltam o quê? Fervor espiritual. Vocês têm tudo certo, mas falta fervor. E o fervor vem através da oração. No zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos de coração. Nós temos que ser fervorosos, nós temos que buscar Deus. E Ele promete, buscar-me-eis e me achareis. Vocês entenderam, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Está aberto para a gente bater um papo aqui. A senhora já orou alguma vez e Deus não respondeu, deu um não para a senhora? Já? Graças a Deus, que isso era normal. Moisés. Quantas vezes a gente ora e Deus diz não? Você acha, presta atenção na pergunta que eu vou fazer para você, que a qualidade do seu relacionamento com Deus, a qualidade do relacionamento que você tem com Deus hoje, é o que Deus tem para você? Hein? Não. Tenha pedido mal. Para aparecer, para ser melhor do que os outros. Mas irmãos, eu tenho hoje, e eu vou colocar aqui, eu já vou encerrar, já tem gente dormindo. Presta atenção. Esse versículo, de Jeremias capítulo 29, abre um horizonte para a gente, de dizer assim para Deus, Senhor, tudo que o Senhor tem aí de bom para mim, eu quero. Tudo de bom. Para o meu ministério, para a minha família, para o meu casamento, para a minha igreja. E Deus diz, você quer? Abre bem a tua boca. Ore. Invoque-me. Busca-me. E eu vou dar o melhor para você. Eu vou fazer coisas extraordinárias. Eu vou anunciar para vocês coisas grandes e ocultas que não foram reveladas, que vocês não sabem. Eu vou dar para vocês. Vocês irão comer o melhor dessa terra. Vocês terão uma vida com Deus de qualidade. Aquele negócio que Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Senhor, que esse negócio de abundância, eu quero esse trem. Eu não sei o que é. O Senhor sabe, o Senhor quer o melhor para mim, mas eu quero essa vida abundante. Eu falei com o pastor Hernandes, a gente divide o público da Fernandes, todo culto aqui tem que ter conversão, meu velho. Nós temos que pregar. A gente prega a teologia calvinista e vira arminiano na hora do apelo. Convida o cara para aceitar Jesus. Chama o cara, a responsa. Diz, olha, se você não aceitar, você vai para o inferno. Você tem que aceitar Cristo. Tem sido uns desafios assim, porque Deus, o Senhor tem convênio lá com a Assembleia de Deus e não tem aqui conosco. O Espírito Santo só converte lá, não converte aqui. Então nós precisamos redescobrir o poder da oração. Amém? Então essa é a palavra, irmãos. Nós temos essa motivação para a gente orar. A grande motivação que a gente tem são os decretos de Deus.
a vontade permissiva de Deus, Ele abre essa possibilidade para nós, para a gente orar, porque Ele vai nos dar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa vida. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas lutas, as nossas angústias. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida de mais oração, de mais dependência de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Pai. A Tua palavra nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz, que o Senhor pensa em nós, o Senhor tem o melhor para nós. Mas nós precisamos orar. Desperta-nos, ó Deus, para a vida de oração. Ajuda-nos a vencer todos os inimigos, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida de oração. Sabemos que o diabo faz de tudo para que a gente não ore, para que a Tua igreja não ore. Mas, ó Deus, o diabo já está vencido. Ele é um inimigo derrotado. E é na força da oração, é no poder da oração que a Tua igreja vai crescer, que a Tua igreja será santificada, que a Tua igreja avançará sobre as trevas, que a Tua igreja será sal da terra e luz do mundo de forma eficaz, de forma eficiente, se nós buscarmos o Senhor. Fortalece o coração desses irmãos aqui em Goiânia, Pai. Desperta essa igreja para acordar de madrugada para orar. Desperta os jovens, os adolescentes, as crianças, os homens, os pastores, os presbíteros, para terem vida intensa de oração com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. E cremos, Senhor, que grandes coisas, que coisas extraordinárias acontecerão, que coisas inacreditáveis nós iremos experimentar no nosso relacionamento com o Senhor, se nós investirmos o nosso tempo e a nossa vida em oração. Tem misericórdia de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.